Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a cada um neste dia, nesta hora. Passando aqui para te agradecer mais uma vez, mais uma semana. Estamos chegando ao nosso estudo, da Escola Bíblica Dominical. Nesta feita, estudando a lição de número 8. Quero agradecer aos irmãos que estão aí, que tem se inscrito aí no nosso canal, nos ajudando, compartilhando. Sou o evangelista Sérgio Moreno, sou da cidade de Poções. Estamos ali na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jesus Cristo, Fonte da Vida, presidida pelo pastor Lorival de Jesus e a missionária Célia. Estamos ali com a nossa escola bíblica, todos os domingos, das 8 às 10 da manhã, e com as aulas no nosso canal. Vamos estudar a lição de número 8 nesta semana, neste domingo próximo, qual tem o tema Uma Igreja que Enfrenta os Seus Problemas. Nós estamos estudando a igreja em Jerusalém, Doutrina, comunhão, fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E hoje, lição de número 8, Uma igreja que enfrenta os seus problemas. Conflitos fazem parte da vida da igreja. Onde há pessoas, há desafios. Então, aonde tem pessoas, desafios vai acontecer. Circunstâncias, momentos difíceis. A igreja de Jerusalém, ela estava crescendo, mas esse crescimento trouxe tensões culturais e sociais. O que fazer quando as viúvas helenistas são negligenciadas, ignorar, acusar, dividir. Os apóstolos, guiados pelo Espírito, vão mostrar o caminho a ser seguido. E o caminho não é fugir dos problemas, mas enfrentá-los. Então a igreja ela precisa entender que a longo prazo ou na sua caminhada de crescimento, da proporção que ela vai crescendo, ela vai tendo problemas. Por que ela vai ter problemas? Porque há pessoas, e pessoas em si, cada um tem a sua maneira de pensar, de agir, e aonde há pessoas, sempre vai haver alguma discordância, e nessa discordância vai gerar problemas dentro da igreja. Mas a igreja que é guiada pelo Espírito Santo, a igreja que é conduzida pelo Espírito Santo de Deus, ela não foge dos problemas, mas ela enfrenta os seus problemas, diante da ação do Espírito Santo, que a conduz para um caminho reto e verdadeiro. A igreja de Jerusalém, como nós falamos desde os primeiros capítulos, a igreja é modelo para nós, A igreja de Jerusalém, ela é um modelo a ser seguido. Mas nós vamos ver que mesmo a igreja de Jerusalém, no seu início da sua caminhada, pelos apóstolos, guiada pelo Espírito Santo, não era uma igreja e nem foi uma igreja isenta de problemas. Nós temos hoje, e a gente escuta muito, pessoas dizer ou reclamar da igreja que ela está, porque está tendo problema, porque isso, aonde a gente for, mas a igreja de fulano eu não vejo isso, porque eu não estou lá. Na igreja de fulano não tem problema, ou eu não vejo problema, porque eu não estou lá. A partir do momento que eu chego com problemas. Porque o problema em si está no pensamento de cada um de querer agir da sua maneira. Tem um ditado que diz que a grama do vizinho é mais verde, do que a minha ou do que a nossa. Não é que ela é mais verde, é porque eu fico olhando tanto para ela que eu esqueço de regar a minha. Então não é fugir dos problemas, mas enfrentá-lo,
pedindo a Deus a sabedoria, o discernimento. Lucas mostra que alguns daqueles crentes pertencentes à comunidade judaica de fala grega estavam sendo preteridos e negligenciados na questão da distribuição de donativo. Tratava-se de um problema de natureza social provocado por outro, de natureza cultural. E este momento, a igreja era formada pela comunidade judaica de Jerusalém, que se comunicava em hebraico, e pela comunidade de língua grega, judeus helenistas, que se comunicavam em grego. E estes últimos faziam parte da diáspora, judeus espalhados por diferentes partes do mundo grego-romana, que por conta da falta de contato, com a sua terra de origem, não se comunicavam mais em hebraico, mas somente em grego. Então Lucas vai narrar o que estava acontecendo com a igreja. E quando isso agora acontece, a resposta foi prática, Escolheram homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, para cuidar do povo, sem abandonar a pregação e a oração. Ou seja, o resultado, a igreja continuou crescendo, e nesta lição é o que nós vamos ver. Perceba que os apóstolos agora vão orar, vão entrar em comum acordo, vão escolher agora homens, diáconos. Isso é importante, porque nós vamos tratar sobre a diaconia da igreja, O papel do diácono, da diaconia da igreja é fundamental, sem precisar abandonar a pregação e a oração. A igreja precisa entender que ela tem uma responsabilidade social, sem que precise abandonar a palavra e nem a oração. E isso vai gerar o quê? A igreja, nós vamos ver que a igreja continuou crescendo. E nesta lição nós vamos aprender juntos, a enfrentar os conflitos com sabedoria e discernimento, preparados, a cada dia, para estarmos firmes naquilo que Deus nos chamou para a sua obra. Texto áureo se encontra no livro de Atos, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 7. Atos, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 7. Anote para você fazer a sua leitura em casa, acompanhando, a lição. Nesta lição exploraremos a diaconia bíblica, um ministério essencial de serviço na igreja, que nos ensina sobre o serviço ao próximo. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava desafios, mas a busca por soluções em Deus era fundamental. A criação do ministério do diácono não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social da igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir, independente do cargo ou tarefa, pois o serviço é a essência do trabalho da igreja. Então nós vamos ver aqui a instituição dos diáconos diante do problema que a igreja estava vivendo. Não para separar uma hierarquia, mas para que houvesse, em termos, um cuidado especial, para que pudessem cuidar da ação social da igreja, mas também sem perder a palavra e sem perder a oração. Então nós vamos perceber que isto aqui, este dever, quando se fala da diaconia de serviço, é para todos, Para todos, desde do porteiro, do membro, até o pastor. Nós fomos chamados para servir a obra de Deus, nós somos chamados para servir aos necessitados, nós fomos chamados para fazer a obra do Senhor com sabedoria e direção do Espírito Santo. Então, você, diácono que me assiste, que me ouve, obreiro, entenda que há um papel fundamental, para você na igreja, no meio da igreja. A diaconia, ela é de suma importância para o cuidado da igreja, para cuidar da igreja, cuidar da obra do Senhor ali, ajudando a liderança e estando ali
com a liderança na caminhada. Então, os apóstolos agora entendem que há uma necessidade de separar esses homens. E perceba que não são homens de qualquer maneira, são homens cheios do Espírito Santo, homens de boa reputação, homens de testemunho, né? Que possam cuidar da tarefa da ação social da igreja, dos cuidados da igreja para com os necessitados, né? Para com as viúvas. E nós precisamos abraçar, aprender a cuidar dos necessitados, dos órfãos, né? Das viúvas. O tópico de número 1, a identificação dos conflitos. Nós vamos ter aí o conflito de natureza cultural, o conflito de natureza social e qual é a prioridade, né? No conflito de natureza cultural, a lição diz, e Lucas vai citar um conflito entre os gregos e hebreus. Atos capítulo 1, Atos 6, versículo 1, parte A. A referência neste texto aos gregos está relacionada aos judeus helenistas, isto é, os que haviam emigrado para outros países e que, por conta disso, falavam somente a língua grega. Por outro lado, o termo hebreus, em uma referência aos judeus de Jerusalém, que se comunicava principalmente em hebraico e aramaico. Havia, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua, e essa barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento entre crentes da primeira igreja, ou do surgimento da igreja. Então nós vamos ver que os 5 primeiros capítulos de Atos vai apresentar o relato de uma igreja cristã em Jerusalém, ainda intimamente ligada ao judaísmo, né? O esforço evangelístico deste grupo, que se dirigia, né, estreitamente aos judeus, não havia ruptura consciente com o judaísmo. E o próprio templo era o principal local das atividades evangélicas da igreja. Dentro disto aqui, do capítulo 6 ao capítulo 12, aí vai retomar este tema, mostrando a continuação do cumprimento da missão em toda a Judéia e Samaria. Já o ministério de Paulo, dos capítulos 13 ao capítulo de número 28, entende-se o seu cumprimento até os confins da terra. Assim, do capítulo 6 a 8, podem ser descritos como a de transição. Eles mostram o cristianismo rompendo os limites da sua herança judaica, dando o primeiro passo em direção à missão para o mundo mais amplo. Então a barreira cultural aqui agora começa a ser quebrada, vai começar a ser desfeita. O que é que nós precisamos entender? Que naqueles dias, né, Lucas inicia essa nova sessão com a expressão um tanto genérica, naqueles dias. No entanto, cruzando esta narrativa com outras informações presentes no próprio livro de Atos, é possível estimar que o episódio descrito tenha ocorrido provavelmente cerca de 5 anos após o dia do Pentecostes. Segundo, aumentando o número de discípulos, e é difícil dizer quantos cristãos pertenciam à igreja, né, de Jerusalém naquele tempo. Supomos aí que ela tenha dobrado o seu número a partir do último cálculo, né, apresentado por Lucas, de 5.000 homens, capítulo 4, versículo 4, capítulo 5, versículo 14, e também vai haver um terceiro ponto, que é a murmuração dos helenistas contra os hebreus. No dia de Pentecostes, Lucas registra que judeus devotos vindos da diáspora, né, a dispersação judaica pelo mundo, estavam reunidos em Jerusalém. Atos capítulo 2, nós lemos lá do versículo 5 ao versículo 11. Muitos deles eram pessoas idosas, né, que já haviam escolhido passar os últimos dias de suas vidas na cidade santa, porém, né, agora, por terem vivido grande parte da vida das regiões do império, né, o seu idioma materno foi perdido, ou seja, que era o grego, e não o aramaico, a qual
da onde eles saíram. Então eles voltam agora e vai falar um outro idioma, e isso vai trazer essa discordância e esse conflito de natureza cultural, né? Ao qual a própria lição vai nos mostrar. A unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflitos ou por qualquer natureza, né? A igreja, o conflito da igreja, a igreja ela não pode ser ameaçada por nenhum tipo de natureza, seja ela cultural ou social, né? Essa barreira cultural fez com que os apóstolos, logo após tomarem conhecimento do problema, buscassem a solução. Então nós vamos ver que eles não correram ou não negligenciaram, mas buscaram uma solução para o problema. Nós vamos ver também dentro disto o conflito de natureza social. Nós falamos sobre o conflito de natureza cultural, né, devido às línguas, e nós temos o conflito de natureza social. Dois fatos devem ser explicados. Primeiro, o problema e a realidade da igreja. Quanto ao problema levantado no texto bíblico, suas viúvas estavam sendo negligenciadas, né? Em Jerusalém, os cristãos de fala aramaica eram maioria, enquanto os de fala grega formavam a minoria. E embora a harmonia e a união fossem marcas da igreja, diferentes linguísticas e culturais geravam trazia certos conflitos ou separação. O texto apenas, né, contasta que as viúvas dos judeus de fala grega foram negligenciadas, sem atribuir culpa direta aos apóstolos, ou seja, não tinha um conhecimento segundo a realidade da igreja, organismo e organização. A igreja local, né, isso é muito interessante, porque nós falamos no trimestre passado sobre a igreja, organismo e organização. A igreja, ao ponto que ela é um organismo vivo, ela também é uma instituição organizada. Ou seja, ela precisa ter uma organização nos seus cuidados, né? Nós temos a parte espiritual, e é muito importante, mas também nós temos a parte física, que é os cuidados não só do templo, como das pessoas. A igreja local, como organismo vivo, ela nasce, ela cresce, ela se multiplica em outras igrejas, assim como uma célula fecundada, né? Que se desenvolve em embrião, depois em feto e finalmente em um recém-nascido pronto para enfrentar a vida. Então a igreja, como organismo vivo, ela nasceu, ela está crescendo, ela está multiplicando, né? E ela está se fecundando, ou seja, gerando vida. Como organismo, né? Cada membro é um discípulo que gera outros discípulos, contribuindo com a sua parte para a edificação do corpo. Então, cada um vai gerar um outro discípulo. A igreja, o organismo vivo, o papel da igreja como organismo vivo, como discípulo, é gerar discípulo, né? É gerar discípulo. Hoje nós temos e perdemos esse foco. Irmãos, a igreja não tem gerado. A igreja, ela não tem gerado. A igreja dos dias odiernos, ela tem se dividido e não tem gerado. Nós falamos isso no início das primeiras lições. Ela não tem se multiplicado, não, engano, né? Nós estamos vendo muitas igrejas aí, fruto de divisão, não de novo nascimento, não de uma nova convenção. Alguns casos, mas a maioria, elas têm se dividido. Então, como isso acontece, né? Entretanto, a igreja também ela é uma organização. Perante a lei, precisa constituir-se como pessoa jurídica, com estatutos, sede, diretoria e demais requisitos legais,
possui uma denominação, patrimônio, regimento interno e existência física. Então a igreja ela não é só um organismo vivo, mas também uma organização que precisa ser trabalhada, que precisa ser olhada, né? Que precisa ser cuidada e não negligenciar. Infelizmente, e não estou dizendo que não é essencial, nós precisamos de uma igreja hoje espiritualmente pautada na palavra, na sã doutrina, mas não é só isso. Tem igreja que ela está olhando só para o espiritual e ela está esquecendo da parte organizacional. Ela está esquecendo que como igreja ela é um organismo e como organismo ela tem limites, ela tem um estatuto, ela tem diretrizes e que precisam ser olhadas mais afinco. E muitos líderes estão negligenciando, muitos líderes estão fazendo, poucos casos. Ou seja, a igreja de Jerusalém ela estava crescendo. E no tempo que ela estava crescendo, vai surgir conflitos, vai surgir problemas. E um dos problemas que nós vemos é o que? Muitos estavam negligenciando o cuidado com as viúvas. As viúvas, os idosos estavam sendo negligenciados. E quando chega agora para os apóstolos, eles não vão correr. Não, eles vão orar e vão buscar a direção de Deus para uma solução. E que direção é? Instituir a diaconia na igreja. Para quê? Para que cuidassem dos órfãos, cuidassem das viúvas, cuidassem dos necessitados. Mas qual é a prioridade da igreja? Qual é a prioridade? Olha o que o texto bíblico vai dizer. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Atos 6:2. Vamos, expor rapidamente os 12, Essa é a única vez em Atos que Lucas emprega o termo descritivo os 12 para os apóstolos, Primeiro, a ação de convocar, ou seja, não é um detalhe secundário. Ela revela muito sobre o padrão de liderança da igreja em Jerusalém. Não tomava, Os 12 têm autoridade para convocar a igreja, orientar uma ação, definir critério, mas fazem isso à vista de todos e não sozinho. É organização. Se tem a igreja, se tem a organização, aí nós estamos entrando e hoje nós estamos vivendo, em muitos lugares, uma liderança, ou nós já falamos de algumas lições, o coronelismo dentro da igreja. Eu mando, eu faço, eu não preciso dar satisfação a ninguém e os meus subordinados têm que me obedecer. E não é assim que funciona. O fato de eu estar à frente da igreja ou de ser o líder de uma instituição não me dá o direito de agir como coronelismo, de querer dominar tudo e a todos sem dever satisfação a ninguém ou sem precisar da opinião da igreja. Nós estamos como ajudadores, como cuidadores, como mordomos da casa do Senhor. Então os apóstolos agora vão te convidar. Além disso, Lucas os chama de discípulos, E este termo é fundamental, que ele liga diretamente esse escrito à identidade deixada por Jesus durante o ministério terreno. Ser cristão, na perspectiva de Lucas, é ser discípulo, ou seja, alguém que aprende e que segue, que está comprometido com o ensino dos apóstolos. Então, para mim ser cristão e entender que eu sou cristão, eu sou discípulo, eu sou servo, eu sou ajudador, E eu preciso estar ajudando. E a prioridade da igreja é essa, de olhar para as necessidades, de olhar para os problemas, A igreja primitiva enfrentou desafios terrenos
que exigiram sabedoria para manter a unidade. Se a igreja, se a liderança não buscar corrigir ou olhar para os problemas e só ficar recuando, vai chegar um tempo desta unidade ser desfeita. Para manter a unidade precisa haver um equilíbrio, precisa ouvir os dois lados, né? A liderança, os líderes, os obreiros, precisa entender que a igreja é uma unidade. Ela é uma unidade, por mais que exista, né, a ordem eclesiástica, né, os subordinados, né, aqueles que estão ali servindo a igreja, e claro que tem a ver um respeito, mas todos em comum é que formam essa unidade. Não existe individualismo, eu vou fazer e acabou e não devo satisfação a ninguém, e é dessa maneira. Precisa se ouvir, né, aqueles que estão por fora dos bastidores, vendo as necessidades da igreja e começar a olhar para os problemas da igreja, porque toda igreja tem problema. E eu, estudando essa lição, em uma certa feita, encontrei com um irmão em um determinado lugar, e ele diz assim para mim: rapaz, a igreja que eu estou agora, pensa numa igreja que o pastor chegou e acabou com todos os problemas. Acabou a fofoca, acabou isso, acabou aquilo. Pensa numa igreja, eu só olhei para ele e falei assim: então tá melhor do que a de Jesus. Tá melhor do que a dos apóstolos, porque a igreja que não tem problema hoje sobre esta terra, ela não era para estar mais aqui. Porque nós somos falhos. Somos seres humanos falhos. E como seres humanos, sempre vai existir problema. Mas cabe a nós buscar a direção do Espírito e buscar resolver os problemas para que esta unidade continue crescendo e sendo fortalecida pelo Espírito Santo de Deus. A delegação das tarefas. O ministério da oração e da palavra, né, no subtópico de número 2, não há conflito entre tarefas e a diaconia. Delegação de tarefas, ministério da oração e da palavra, não há conflito entre as tarefas e diaconia. O ministério da oração, diante, Atos capítulo 6, versículo 4, diante do conflito, os apóstolos perceberam que parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidados. Contudo, eles também perceberam que não podiam resolver um problema criando outro. Cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja, mas os ministérios da oração, pregação da palavra de Deus, também o era. Ou seja, eu não posso resolver um problema criando outro, e nós precisamos ter cuidado com isso. Porque muitas das vezes achamos que estamos resolvendo algo e estamos só criando mais um. Né? Só criando mais um. Atos capítulo 6, versículo 4, quanto a nós, olha, destaca o foco dos apóstolos. Consagraremos, ou traduz, né, que significa manter-se firme, insistir, criar hábito. A mesma postura aparece em Atos 1,14 e Atos 2,42. A igreja perseverava em oração, no ensino. Oração e palavra não eram eventos ocasionais, mas disciplinas regulares na agenda da igreja. Nós estamos vivendo dias de problemas, e esses problemas, né, a igreja tem negligenciado a palavra
e tem negligenciado a oração e não tem resolvido nenhum e nem outro. Muitas que não oram mais, que não têm mais palavra, né? Porque criaram-se, em vez de resolver problemas, estão criando. A palavra deve ser entendida como a responsabilidade de anunciar com fidelidade o evangelho, ensinar a doutrina e orientar o povo de Deus no caminho da verdade. Eu preciso cuidar, mas eu não posso negligenciar o estudo da palavra e nem a oração. E quando isso acontece, nós não vamos ver conflitos, né, entre as tarefas. Por que não? Não podemos ler Atos 6 como se o ministério de oração e da pregação estivessem em oposição com o ministério do serviço social. Não há essa contradição, onde um é considerado mais espiritual e o outro menos. Tudo faz parte de uma única missão da igreja. Então eu não posso olhar para o ministério da ação social ou do cuidado sem e negligenciar a oração e a palavra, não. Todos precisam caminhar junto, né? Nós vamos ver a implicação. Em primeiro lugar, a missão da igreja é indivisível. Em que sentido? Servir aos necessitados e proclamar a palavra, né? São expressões diferentes, mas de uma mesma obediência ao Senhor. Então, em primeiro lugar, nós vamos entender que a igreja ela é indivisível, não pode haver divisão. Não pode um ministério de ação social, do cuidado da igreja, ser separado da palavra e da oração, tem que ser junto. Em segundo lugar, Atos 6 vai confrontar qualquer espiritualidade que despreza a administração, né? E às vezes há um desprezo explícito por tudo que soa como logística, organização ou gestão e exalta uma espiritualidade mística, né? Desencaixada da realidade. No entanto, o problema descrito em Atos é prático, financeiro e humano. Eu não posso negligenciar a parte física da igreja olhando só para o espiritual. Tem que ter espiritualidade, mas também tem que ter a administração correta. E uma igreja que não tem uma administração correta e que olha só para o espiritual, ela está cometendo um grave erro para o futuro. Ela está caminhando para uma decadência futura, porque as duas coisas precisam caminhar junto, espiritualidade e a administração da igreja. Então, tem que ter esses dois equilíbrios. E a diaconia, né? Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito de Deus, de sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. Quando nós olhamos para esse texto, nós estamos falando de responsabilidades, nós estamos falando de compromisso, nós estamos falando de caráter. Nós falamos em algumas lições, né, a passada agora, já nesse trimestre, que um dos problemas da igreja hoje, que ela tem negligenciado, principalmente nós pentecostais, é que qualquer pessoa hoje, não desmerecendo, e claro que tem muitos obreiros, né, compromissados com a obra, mas nós temos a parte de muitos líderes que estão olhando para as pessoas com um olhar diferente e colocando em funções para exercer e que não estão exercendo, mas que por causa de amizades, né, de jeitinhos, tem deixado a obra sofrer. Mas os apóstolos vão dizer, tem que ser cheio do Espírito Santo, de boa reputação, né? Tem que ter compromisso com as coisas.
E quantos estão à frente da obra sem compromisso? Quantos obreiros que não têm compromisso com as coisas de Deus, têm negligenciado as coisas de Deus? Deixa eu te dizer, talvez você que me ouve, você é de fundamental importância e Deus te chamou para uma responsabilidade que nós não podemos negligenciar. E a palavra de Deus é bem clara: maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. De qualquer maneira, né? Todo crente, sem exceção, deve exercer a diaconia na igreja. Não devemos cair no erro de pensar que o serviço que sustenta o bom funcionamento da igreja é dever exclusivo dos oficiais. Ajustar o relógio que quebrou, acolher na portaria enquanto, né, o escalado não chega, anotar o nome dos visitantes, zelar pela casa de culto e tantas outras tarefas pertence ao povo de Deus como um todo. Não é só dos oficiais, mas quem está na escala é o obreiro fulano, ele não chegou, a portaria fica só. Não, irmão. Se eu, como membro, cheguei e o irmão não está na escala, eu vou cuidar da casa de Deus até que o irmão chega. O papel da diaconia da igreja é de todos nós. Uma certa feita, a irmã chegou e eu estava na portaria, e nesse dia não tinha chegado ainda os obreiros, os porteiros, e eu fiquei na portaria. E a irmã chegou assustada: evangelista, o senhor aí na portaria? Eu falei: sou servo, sou membro da igreja, sou obreiro da igreja. Estamos para servir. A diaconia é para um todo. Não é só para os oficiais, é para mim que faço parte, mas eu não sou obreiro, mas você é membro do corpo de Cristo. Precisa cuidar da obra, da casa dele. O relógio está quebrado, está sem pilha, é o que a lição está nos mostrando. Só isso é função do obreiro. A igreja precisa ser varrida. Isso é função das irmãs, das obreiras que estão na escala de limpeza. É negligenciar a obra. A diferença entre diaconia e diácono: diaconia é o serviço cristão que todos devem realizar. O diácono é o exercício de um ofício de liderança reconhecido pela igreja. Em suma, todos devem diaconizar, mas nem todos fazem parte do diaconato. Então há uma diferença entre diaconia e diácono. E nem todos, né, que estão ali para diaconizar vai fazer parte do diaconato. Mas é função nossa cuidar da obra de Deus, cuidar do reino de Deus. Seguindo os princípios cristãos, subtópico de número 3, né? Privilegiando o caráter, exercitando os dons, subtópico de número 3. Então, seguindo os princípios cristãos, nós temos privilegiando o caráter, e esse ministério importante exigia supervisão, e outros precisavam ser designados para esta função. Por isso, os apóstolos instruíram os crentes a selecionar dentre eles mesmos 7 homens. E a palavra traduzida como escolhão vem do verbo grego espikomitai, que significa supervisionar ou inspecionar. A congregação deveria observar atentamente os homens respeitados e apresentar suas escolhas aos apóstolos, né, que tomariam a decisão final quanto à nomeação, conforme indicado na expressão. Então nós vamos ver que este breve versículo, né, enumera 5 características exigidas para aqueles designados ao ministério da igreja. E aqui agora nós estamos falando do ministério oficial. Aquilo que nós falamos no subtópico de número 2, a diaconia é para todos servir. Aqui nós estamos falando primeiro
né? Exigência, característica exigida. Primeiros que lideram deveriam ser homens, né? Homens. As mulheres certamente têm um papel vital na igreja. Tito, capítulo 2, versículo 3 e 5. Na igreja primitiva, mulheres como Dorcas, Lida, Febe, Priscila e as filhas de Filipe foram grandemente usadas por Deus. No entanto, o plano divino para a liderança da igreja é que os homens assumam os papéis da direção. 1 Coríntios 11, 3, 8, versículo 9, 14, 34, 1 Timóteo 2, versículo 11 e 12. Segunda exigência é que fossem do meio de vós. Isso indica mais do que óbvio fato de que líderes devem ser crentes. Significa que a igreja deve buscar desenvolver sua liderança dentro da própria comunidade e não de fora. A terceira exigência é que fossem de boa reputação, pessoas de integridade irrepreensíveis, como exigido de presbíteros e diáconos em 1 Timóteo 3 e em Tito 1. Servos de Deus devem ser exemplos de santidade para que o povo os sigam. Quarta exigência é que fossem cheios do Espírito Santo, homens totalmente rendidos ao controle do Espírito em todas as áreas da vida. Estevão, Atos 6:5, Barnabé, Atos 11:24, explicam essas características, cheios do Espírito, né? E a quinta exigência é que possuíssem sabedoria, conhecimento bíblico, teológico, alinhado à capacidade prática. E aqui, nós voltamos para a lição de número 3, a qual eu acabei de falar que é um dos grandes problemas da igreja hoje. Porque o irmão fala bonito. Hoje nós temos um grande problema no nosso meio pentecostal, assembleiano. É de colocar pessoas à frente da obra, por amizade, por falar bonito, sem nenhum preparo bíblico, sem nenhuma experiência, sem nenhuma sabedoria, falando asneira, como diz o meu pastor, enchendo linguiça, né? E a igreja tem sofrido. Porque pessoas sem sabedoria, sem nenhum conhecimento bíblico, como é que eu vou ensinar alguém se eu não sei? Se eu não estudo? Se eu não procuro ter sabedoria, né? De capacidade prática de aplicar a verdade às situações diárias, né? Precisavam ser homens de juízo equilibrado e justo. 1 Crônicas 12:32 descreve líderes sábios em Israel como homens que sabiam discernir o tempo para saber o que Israel deveria fazer. É desse tipo de homens que Deus se serve para liderar a sua igreja e exercendo os dons que não pode ser negligenciado. Como pentecostais, valorizamos profundamente a experiência com Deus e a manifestação dos dons espirituais. No entanto, não podemos permitir que essa experiência seja divorciada de uma fé sólida e de um ensino fiel às Escrituras. A verdadeira liderança espiritual mantém a chama acesa, mas também persevera a sã doutrina como fundamento irrevogável, né? Concluindo, a igreja primitiva não se deixou paralisar pelos problemas, mas buscou no Senhor a direção para superá-los, reconheceu a importância de preservar a prioridade da oração e do ministério da palavra e, ao mesmo tempo em que organizou com sabedoria a assistência aos necessitados. Que Deus te abençoe e que nós possamos buscar em Deus a sabedoria para lidar com os problemas. Problemas todos nós vamos ter. Toda igreja tem problema. Não existe igreja perfeita. A única igreja perfeita vai ser aquela que, quando for arrebatada, estará nos céus com o Cordeiro. Lá sim, em corpo glorificado, nós seremos a igreja perfeita. Mas enquanto estamos nesta terra pecaminosa, enquanto estamos neste corpo terreno, nós estamos
diante dos problemas, somos imperfeitos, temos nossas falhas, mas que com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, nós possamos conduzir a igreja de Jesus ao arrebatamento, à santidade a cada dia. Deus te abençoe e até a próxima aula.